Olá pessoal, tudo jóia? Eu de novo aqui, professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues, estamos falando sobre licitações. E agora a gente vai tratar de um tema bem interessante, um tema que, olha, é exigido pra caramba em concurso, tá? Obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade de licitação. Porque ocorre o seguinte, a contratação pela administração pública, como regra, é precedida de licitação. Essa é a regra. A administração quer contratar obra, serviço, compras, quer vender. Como regra, a administração tem que fazer uma licitação. E licitação é um procedimento formal, um procedimento administrativo formal, para escolher a melhor proposta de contrato para a administração pública. No entanto, temos uma exceção, que a gente chama de contratação direta. Desculpa, gente, eu falei que temos uma exceção. A gente tem um monte de exceção, várias exceções. É por isso que é um assunto cobrado em concurso, tá? É que a contratação direta é uma possibilidade autorizada pela Constituição Federal de contratar sem fazer licitação. Mas, apesar de ter uma quantidade enorme de casos, que a gente vai ver aqui, sempre respondo o seguinte, a regra é a licitação. A exceção é contratar sem licitação, que é a contratação direta, certo? E também, se já quiser aproveitar e anotar o seguinte, essas exceções que nós vamos tratar, elas não servem para a concessão de serviços públicos e para parcerias públicos-privados, tá? Essas exceções, que é a contratação direta, elas vão servir aqui na administração pública para obras e serviços em favor da administração e compras para a administração, mas nunca para concessão de serviço público ao usuário, certo? Isso a gente comenta em outro momento depois. Vamos lá, então. Dever de licitar, está aqui, como eu já falei para vocês. Está no artigo 21, inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal. Aqui está a obrigação. Mas nota que o inciso 21 começa justamente com a exceção, né? Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, etc, etc, etc. Então, justamente, a lei de licitações, a lei 8.666, vai trazer esses casos. É a lei que especificou todo o processo, incluindo os casos. E daí agora vamos lá. Contratação à regra, precedida de licitação, exceção, inexigibilidade, inviabilidade de competição e a dispensa de licitação. Pessoal, aqui é um grande diferencial. Nós vamos ter 3 artigos na lei de licitações para falar sobre a contratação direta. Mas a gente divide, não que a gente divida em 2 partes apenas, é que 2 artigos, a licitação dispensada e dispensável, estão dentro da ideia de dispensa. O que é uma dispensa de licitação? A princípio, a competição que é inerente a um procedimento de licitação seria possível, mas nós não vamos fazer. Já na inexigibilidade, nem que eu quisesse, dá para fazer. Não tem como fazer. Então, inexigibilidade de licitação é quando eu tenho a inviabilidade de uma competição. E se eu não tenho como colocar participantes em competição, eu não tenho licitação. Já na dispensa, eu poderia, mas resolvi não fazer isso. Então, vamos lá. A inexigibilidade, onde é que você vai encontrar isso? Licitação inexigível, no artigo 25 da Lei de Licitações. A licitação dispensada, você vai encontrar no artigo 17. E o artigo 17, ele é exclusivo para alienações. Então, quando a administração está se desfazendo do seu patrimônio, então está alienando. Por que a gente vai chamar de dispensada? Alguns livros você vai encontrar como licitação vedada ou licitação proibida, tá? Até em alguns editais aí, você pode observar, né? No edital você encontra assim, vedada, proibida. Isso é uma expressão antiga, tá? O correto é dispensada. É que o legislador disse, não faz licitação aqui, tá? Ele está dizendo, ó, não é para fazer aqui. Então, o legislador está dispensando. Por isso que alguns livros mais antigos vão chamar de licitação vedada. E no artigo 24, a gente encontra, e esse artigo está com 35 incisos, a gente encontra a licitação dispensável. O que é a dispensável? O legislador autoriza que o administrador público não faça licitação. Tá? Então, o artigo 17, licitação dispensada. Na dispensada, o legislador está dizendo para não licitar. Se ele quisesse, ele pode mudar de ideia. Mas até agora não mudou. Ele está dizendo para não licitar. No 24, a dispensável.
o legislador autoriza que não se faça licitação, mas se o administrador público, né, o diretor da unidade administrativa resolver licitar, não tem problema. Tá? Eu acho que não é eficiente, né? Se vem a lei e diz que eu não permite que eu não faça licitação, permite que eu faça contratação direta, é mais eficiente a contratação direta, na minha opinião. Quando a lei permite, é claro, não é? Mas, se o administrador quiser fazer licitação assim mesmo, sem problema. E no 25, inviabilidade de competição. Não tem como. Vamos lá, vamos começar por onde aqui, pessoal? Vamos começar pelo artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial. Vamos ter 3 incisos. Mas se você observar o caput do artigo 25, ele está dizendo em especial, né? Ou seja, é inexigível quando há inviabilidade de competição, em especial. Significa que os 3 casos que vão aparecer aqui são exemplos que a lei está trazendo. Mas sempre que um administrador público se deparar com uma situação de inviabilidade de competição, ele não precisa licitar. A licitação é inexigível, não tem como fazer. Só que geralmente nos concursos, além de conhecer essa definição, aparecem esses 3 incisos. Eu acho o artigo 25 bem fácil. Inciso 1, fornecedor único. Você quer comprar alguma coisa ou contratar, você quer comprar alguma coisa e só tem um fornecedor. Um só. Como assim? Para aquisição de materiais e equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, sempre vedada a preferência de marca, devendo a comprovação da exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo sindicato, federação ou confederação patronal ou ainda pelas entidades equivalentes. Básico, vamos lá, eu quero comprar, só tem um fornecedor. Mas é claro que esse fornecedor ele é definido por unidade administrativa. Essa lei é de 1993. Curiosamente, é o ano em que começa a aparecer no Brasil a internet para o consumidor final. Mas nos anos 90, a internet, gente, se um de vocês aí tiver a minha idade, e não interessa a minha idade, tá? Mas só para ter uma ideia, nos anos 90 eu estava na faculdade já. Tá? Aquela internet de escada, eu tenho trauma daquele barulhinho do modem até hoje, certo? Hoje não, hoje tem internet rápida, maravilhosa. Hoje é fácil você fazer um pregão eletrônico e vai vir gente do Brasil inteiro te oferecendo produtos. Tá? Então está cada vez mais difícil aparecer esse inciso 1 do artigo 25, mas ele aparece ainda em concurso. Quando eu digo mais difícil, ele aparecer no mundo real, mas no concurso ele aparece. Tá? Eu tenho um fornecedor exclusivo. Como é que eu sei disso? O órgão de registro de comércio local me disse isso, então é pela unidade administrativa. Se ele é exclusivo, não tem competição. Então, eu vou contratar diretamente com ele. O inciso 2 eu já falei para vocês em outro momento. Lembra daqueles serviços técnicos enumerados lá no artigo 13, que são serviços especializados? Lembra deles? Então, quando aparecer um serviço daquele, de natureza singular, com profissional ou empresa de notória especialização, não tem competição, porque o serviço já é especializado em si. E daí aparece alguém que fornece aquele serviço, de forma singular, ou seja, natureza única, com profissional de notória especialização. Beleza. Por exemplo, quando o Oscar Niemeyer era vivo. Quando o Oscar Niemeyer era vivo, ia construir um prédio novo em Brasília. Para manter aquela ideia, né, para manter as linhas arquitetônicas dos prédios, contratava diretamente o Niemeyer para manter aquelas linhas arquitetônicas. Eu não sei como é que tem sido feito depois que ele faleceu, tá? Mas enquanto ele estava vivo, e ele faleceu com mais de 100 anos, né, gente? Enquanto ele estava vivo, ele era assim, ele era contratado diretamente em razão da natureza singular do serviço dele, certo? É para nesse tipo de situação. Se você lembrar da lista do artigo 13, tem inclusive parecer jurídico, tá? Vai contratar aqui o Rodrigo, que é professor, né? Parecer jurídico, o Rodrigo faz muito bem a propósito, tá? Mas não é de natureza singular, né? Não é uma coisa única, diferenciada, né? É um parecer excelente, mas não de natureza singular. Então, só estou falando isso porque se você for pesquisar, por aí vai ver muita gente tentando enquadrar aqui no inciso 2 do artigo 25 inexigibilidade, quando na verdade você não tinha o serviço de natureza singular. Era um serviço bom, às vezes, mas tão bom como outros 20, certo? Beleza, gente? Que mais que temos aqui? O inciso 3 é o meu favorito, né? Mentira, não é meu favorito, eu detesto ele. O inciso 3 é o seguinte: para contratar um profissional de qualquer setor artístico diretamente ou através de empresário exclusivo, consagrado pela crítica ou pela opinião pública,
Já pensou como que seria uma concorrência, uma licitação qualquer, para contratar, vamos lá, o município quer fazer uma festividade. Onde? Na Avenida Paulista. A gente quer ali na Avenida Paulista fazer, né, virada do ano, né? Virada do ano na Avenida Paulista. Não vai contratar alguns músicos para fazer shows? Beleza, como é que seria a concorrência? Né? Quem faz o solo de guitarra mais rápido? Está percebendo que não teria como fazer uma competição? Daí vai lá a administração e contrata diretamente. Como? Desde que o artista seja consagrado pela crítica ou pela opinião pública. Daí eu detesto, porque nunca tem uma boa banda de rock, né? Nunca tem um Iron Maiden ou coisa parecida, né? É sempre aquelas de sempre, né? Chatas. Quer dizer, gosto não se discute. Entenderam aqui os três, gente? É moleza, inexigibilidade é moleza, gente. Então nós temos fornecedor único, o serviço especializado de natureza singular oferecido por profissional de notória especialização e também o profissional do setor artístico. É só esses três casos. 3 casos de inexigibilidade. A dispensada é chata. Deixa eu até tirar aqui. A dispensada é o seguinte. Artigo 17. Ela é chata em especial para quem não conhece direito civil. Porque ali nós vamos ter algumas expressões que vêm do direito civil. Porque o artigo 17 da Lei de Licitações trata de alienação e se desfazer do patrimônio. E isso é feito por regras de direito civil. Então a alienação vem doação, dação em pagamento, entre outros institutos. O que tem aqui é essa possibilidade de dispensa de licitação. Então ela é dispensada já pela administração pública. Daí nesses casos aqui, olha as expressões chatas que aparecem. Dação em pagamento, doação, permuta, investidura, venda, casos especiais que vamos ver aqui, e para móveis, bem parecidos também, certo? Então vamos lá, artigo 17. Lembrando que eu já falei isso para vocês, tá? Quando eu tiver um imóvel e esse imóvel será alienado, além de avaliação prévia, eu tenho que ter autorização legislativa para me desfazer de imóveis. Sempre, sempre, sempre. E nos casos que virão agora, eu não faço licitação. Ainda que tenha avaliação prévia e autorização legislativa sempre, nas seguintes situações, eu não vou fazer dispensa eu não vou fazer a licitação, porque ela está dispensada pelo próprio legislador. Dação em pagamento. Eu vou dar o imóvel em pagamento a algo. Dação em pagamento é isso. Ao invés de pagar com dinheiro, eu pago com imóvel. Tá? Ou móvel, aqui no caso, imóvel. Doação permitida para outro órgão ou entidade da administração. Esse trechinho final aqui, de qualquer esfera do governo, ele foi considerado inconstitucional, tá? Só a parte inicial que está mantida. Doação para outro órgão ou entidade da própria administração. Também vai ser dispensada permuta com outro imóvel. Investidura. Investidura é sobra. Por exemplo, sobrou lá numa obra da administração pública, sobrou um trecho de um terreno, não foi utilizado. Eu posso, então, fazer um negócio direto com o vizinho daquele trecho não utilizado. É investidura isso, tá? Venda, não é a investidura de servidor público, nada a ver com isso, né? Venda a outro órgão da administração pública e de qualquer esfera do governo também. Então, se eu posso fazer a doação entre entidade, posso fazer a venda entre entidade da administração pública sem a licitação. Agora é o seguinte, é fácil. Situações que envolvam programas sociais, programas habitacionais, aqui no caso, regularização fundiária. Então, se tem um programa social do governo, por exemplo, de dar casa para as pessoas, dar terra para as pessoas, dar, entre aspas, né, transferir em razão de algum motivo. Aqui no caso, alienação gratuita ou onerosa, tá? Incluindo concessão de direito real de uso, locação, etc. Tem uma alienação, por algum motivo jurídico, é claro, relacionada a um programa do governo, habitacional, social, regularização fundiária. Ora, eu tenho transferência direta, alienação direta, não tenho licitação para isso. Tá? Mais uma vez aqui, outro caso de regularização fundiária em razão de interesse social, pessoal. Outro caso aqui um caso incluído em 2017, né, de terras públicas rurais e do INCRA, onde incidam ocupações até o limite que trata da Lei 11.952, mais uma vez regularização fundiária. Situações em que eu não tenho uma concorrência, uma disputa. Eu tenho uma escolha feita pela administração pública em critérios pré-estabelecidos em alguma lei, como essa daqui que foi mencionada, a 11.952. Nada de licitação aqui. Ela foi dispensada
pela administração. Móveis é a mesma coisa, né? Móveis não precisa de autorização legislativa, mas de avaliação prévia sempre, e ela vai ser dispensada à licitação. Doação, quando tiver interesse social envolvido, então a doação é permitida desde que feita nos termos dessa lei aqui. Permuta, venda de ações, vender ação, a gente vende ação, por exemplo, vou vender ação de alguma empresa estatal, vou vender ela na Bolsa de Valores. Vou vender uma ação de acordo com as regras da Bolsa de Valores, não fazer uma licitação para isso, tá? Também aqui, venda de títulos, mesma coisa, mercado de capitais, valores imobiliários vão respeitar regras próprias, não regras de licitação. Venda, produtos que são produzidos e comercializados por órgãos e entidades da administração. Então tem uma empresa ou um órgão administrativo que reproduz algo, ele vai vender esse algo, tá? Bem como materiais e equipamentos para outros órgãos e entidades da administração pública. Beleza, gente? Então falei bem corrido aqui. Nós temos aqui os casos de inexigibilidade e também os casos de dispensa, no caso dispensada, né? A licitação dispensada. Num outro encontro, o último sobre licitações, a gente fala sobre os casos de licitação dispensável. Beleza, pessoal? É isso aí. Grande abraço. Até lá, então.